Oi, gente, ontem, quando eu fiz o vídeo para aquele nosso outro canal de língua portuguesa, eu comentei com vocês, para aqueles que estão inscritos lá no canal de língua portuguesa, que são bem pouquinhos por enquanto, né? E a maioria é inscrito desse canal também. Mas eu comentei com vocês naquele vídeo. Agora sim, vocês vão pensar, não, a professora está inventando moda. Ela colocou botox, sim. Por que, gente, que eu tô nessa insistência? Porque além de o meu rosto tá muito inchado e vai continuar ainda por muitos meses, porque recém eu tô fazendo o desmame do corticoide, vamos ver se dessa vez eu consigo, porque da outra vez não consegui, né? Retornou meu reumatismo, retornou minha asma. Além disso, eu estou com a boca, agora já está quase boa, mas segunda-feira estava horrível. Aí parece que eu coloquei botox na boca, tá até um pouco manchada de um cremezinho que eu passei. O que foi isso, gente? Só para vocês saberem. Eu vou resumir porque eu já contei no outro canal. Segunda-feira de manhã eu fui na dentista. Eu sempre marco bem cedo, às 8 horas do primeiro horário, já para me livrar. Porque a minha geração, como vocês já devem ter ouvido falar, tem pavor de dentista, tem medo, tanto que eu reluto por colocar uma prótese, ainda conservo os meus dentes naturais, só pelo medo de colocar aqueles parafusos na arcada dentária. Então eu fui na dentista, né? Tenho que ir seguidamente por causa da idade, né? Meus dentes não suportam muitas restaurações e tem que ir lá e fazer de novo. E eu fiquei anestesiada, logicamente. Uma anestesia leve, porque era um procedimento bem simples que eu fui fazer. E como é às 8 horas da manhã e a minha principal refeição para o meu tipo de organismo, para os meus hábitos, é o café da manhã, depois se atrasar almoço, café da tarde, janta, eu nem me importo, mas o café da manhã para mim é sagrado. Eu tomei um cafezinho bem levezinho porque eu ia para dentista. Aí fica desconfortável ir para dentista, fazer anestesia, colocar aqueles líquidos, né? Que depois elas colocam para limpeza, para asepsia, com o estômago cheio. E retornei, né? Eu fui com o estômago praticamente vazio. Eu retornei quando era umas 11 horas da manhã, eu já estava morrendo de fome, eu sou acostumada a acordar cedo, tipo 6 horas da manhã e já tomar meu café. Quando eram 11 horas da manhã, eu pensei, já passou a anestesia, já faz 3 horas, e realmente já tinha passado. Eu pensei, porque da parte interna da boca tinha passado. Eu estava tomando café, bem faceira da vida, comendo um pãozinho caseiro. Quando eu mordi, eu senti triturar essa parte do meu lábio, porque dessa parte externa da boca e desse lado, ainda não tinha passado toda a anestesia. E eu, muito esfomeada, não tinha me dado por conta. E triturei. Não doeu nada, porque estava anestesiado. E eu acho que não infeccionou, porque recém eu tinha vindo da dentista. E elas sempre fazem aquela asepsia, né? Até por a gente ter feito procedimento. Então, colocam aquele monte de líquido, aquele monte de coisa. E então não infeccionou, graças a Deus. E até está curando bem rápido. Mas eu achei cômico, tive que contar para vocês, gastei 4 minutos contando, porque agora, além do rosto inchado, a boca inchada, né? Vamos pensar, a professora botou o botox, mas não botei e não tenho nada contra quem coloca, viu, gente? Nada contra. Mas, enfim, gente, nós falamos no último vídeo do Alfonso Guimarães, e hoje nós vamos falar no Cruz e Souza, porque o Cruz e Souza foi o que realmente inaugurou o simbolismo no Brasil,
conforme nós já falamos em vídeos anteriores. Infelizmente, além da miséria e da falta de valorização que o Cruz e Souza teve ao longo da vida dele, e claro, os livros dele, né? Além disso, a gente não tem muita coisa para falar nele, porque é muita coisa boa, eu quero dizer, muita coisa positiva, além do próprio valor dele, porque durante toda a vida dele ele foi muito desvalorizado. Então, o João da Cruz e Souza, eu coloquei agora ali com S, o Souza, vocês vão ver que nos livros didáticos, nos livros de crítica literária, nos livros de teoria da literatura, volta e meia, vocês vão encontrar o Souza com Z. Mas isso de ser com Z ou com S é só um preciosismo, né? Porque o meu sobrenome também é Beuzareno, e volta e meia alguém escreve com S, e o meu sobrenome é com Z. Isso acontece com todos nós, com certeza já aconteceu com a família de vocês, em algum dos sobrenomes de vocês. Eu falei só porque é uma observação de professora de português e de literatura. Então, o João da Cruz e Souza, esse escritor, ele nasceu em 1861 e morreu em 1898. Ele viveu apenas 37 anos. E nesses 37 anos, ele passou muitas dificuldades, dificuldades sociais, dificuldades financeiras, dificuldades profissionais, tudo em razão do preconceito racial que era muito forte naquela época. Ele era filho de escravos alforriados, então ele tinha muita dificuldade para encontrar um espaço no mercado de trabalho. Ele foi escritor, foi jornalista, foi professor, ele tinha uma cultura muito sólida, né? Porque ele lia muito, ele se informava muito, ele militava muito, inclusive ele era abolicionista, ele militava muito, ele entendia muito da política da época, da economia da época. Ele chegou a fundar um jornal com o... Ai, como é que... me fugiu agora o primeiro nome do companheiro dele de militância que formou o jornal, mas o segundo nome era Várzea, né? Era Vicente Várzea. Não me lembro, mas o segundo nome desse escritor era Várzea. É que, como eu disse para vocês em vídeos anteriores, os meus professores da faculdade, por terem muita familiaridade com os escritores, na época até ficavam chamando pelo sobrenome, como eu com o tempo comecei a chamar pelo sobrenome. Então Várzea eu gravei muito porque era o sobrenome desse companheiro de luta e de escrita do Cruz e Souza. Agora me fugiu o primeiro nome, mas era com V também, se não me engano. Então, em decorrência, né, em virtude de ele ser um abolicionista militante, conhecedor da causa, das implicações sociais e financeiras, e de saber por que os interesses dos brasileiros em não, digamos assim, libertar os escravos, ele com o Várzea fundaram um jornal que era a Tribuna Popular. Então ali eles escreviam também, informavam, né? Explicavam, lutavam, militavam também pela abolição, entre outros assuntos, é claro. E o Cruz e Souza, ele nasceu em Santa Catarina, ele foi meio que andante, né? Andarilho. Ele nasceu em Santa Catarina, ele morreu em Minas Gerais, mas lá em determinado momento da vida dele, ele fixou a residência no Rio de Janeiro. Até pelo jeito dele, assim, militante, abolicionista, né? Estudioso das causas sociais, ele ficou no Rio de Janeiro, que é onde as coisas aconteciam. Só que, infelizmente, no Rio de Janeiro, ele levou uma vida de muita miséria,
de muita necessidade financeira. Ele nunca, ao longo dos 37 anos de vida dele, que ele viveu muito pouco, naquela época as pessoas viviam pouco, e sobretudo os escritores, eu acho que vocês já notaram isso ao longo do nosso estudo. Durante os 37 anos dele, ele passou muita necessidade, e embora, como eu digo, ele tivesse sido jornalista, ele tivesse sido professor, ele tivesse uma cultura bem sólida, ele nunca conseguiu um emprego fixo. E tudo, segundo a gente lê na história da literatura, na crítica literária, na teoria da literatura, tudo em decorrência do preconceito social, do preconceito racial, desculpe, e por consequência social também, né? Porque por causa do preconceito racial, as pessoas eram barradas de oportunidades, e por serem barradas de oportunidades, acabavam também desfavorecidos socialmente. Então, embora tenha pouca coisa para falar, infelizmente, do Cruz e Souza, a gente tem que enfatizar que ele não foi o suficientemente valorizado em sua época, sobretudo pelo preconceito racial, mas que felizmente lá nos modernistas, que é o que nós estávamos estudando, né? Nós retrocedemos para o simbolismo em função de um pedido de vocês mesmo, de um grupo, que eu sei que está assistindo agora. Lá no modernismo, os modernistas resgataram todo esse valor do Cruz e Souza e teceram, não só de forma escrita, mas de forma oral, e lá nas suas palestras e tal, teceram vários elogios aos poemas, aos textos, à prosa do Cruz e Souza. Tanto é que hoje, século XXI, o Cruz e Souza é considerado um dos maiores poetas da literatura brasileira, o que ele não foi na sua época devidamente reconhecido e valorizado, tá? Então eu coloquei um esqueminha aqui no quadro, como sempre, e no próximo vídeo a gente fala sobre as obras dele, que ele também não teve, assim, do ponto de vista de livros, uma produção muito grande. Ele teve de textos para jornal, né? Textos que saíam assim avulsamente, mas de livros em si ele teve poucos, a gente vê no próximo vídeo. Mas vamos ver o que eu coloquei aqui no quadro. É basicamente o que eu acabei de falar para vocês. O João da Cruz e Souza nasceu em Santa Catarina em 1861 e morreu em Minas Gerais em 1898 com 37 anos. Como eu disse para vocês agora há pouco, ele foi meio que andarilho, né? Porque ele nasceu em Santa Catarina, foi para Minas Gerais, mas lá pelas tantas ele resolveu fixar residência no Rio de Janeiro, onde ele também não foi bem sucedido, embora todo o valor que ele tivesse como pessoa, como escritor, como profissional. Ele foi filho de escravos alforriados e sofreu muito preconceito. Ele foi abolicionista, professor, jornalista, mas foi barrado em inúmeras ações, sempre em função do preconceito social. Em inúmeras ações ou grupos que ele queria participar, ou empregos que ele queria concorrer, ele foi barrado assim, ó, consecutivamente, quase que ininterruptamente nas tentativas dele, tanto que ele morreu na miséria. Não chegou a ter profissão fixa por causa disso. Então ele vivia de pequenos bicos, ele vivia da ajuda dos poucos amigos, ele vivia do pouco que ganhavam ali no jornal que eles fundaram, o Várzea e ele, e etc. Depois, em 1890, ele fixou residência no Rio,
onde viveu na extrema miséria, que é uma coisa assim, né, gente, quase que inadmissível, com todo o valor que ele tinha profissional, já que ele era um escritor assim, hoje a gente reconhece um escritor assim do mais alto quilate. Embora não tenha tido merecido reconhecimento, mais tarde os modernistas lhe atribuíram a devida importância, tecendo os mais diversos elogios. Então, só depois lá no modernismo, a partir de 1922, é que o João da Cruz e Souza começou a ter um pouquinho de valor dentro da literatura brasileira. E hoje, sim, ele é reconhecido, embora, volto a dizer para vocês, ele não ainda tem o devido valor nas mídias editoriais. É difícil a gente ver, olha que livro bonito saiu aqui, da tal editora que só faz livros maravilhosos, que livro lindo, esse é do Cruz e Souza. Se vocês souberem de alguma editora que tenha lançado atualmente algum livro do Cruz e Souza com tanto capricho como tem lançado de outros escritores, às vezes nem tão valorosos, façam um comentário aqui, porque eu desconheço, tá? Façam um comentário se vocês sabem, tá bom? Gente, então é isso. Continuo com o rosto inchado, hoje até com a boca inchada. Fiz essa brincadeira com vocês do Botox, dizendo, né, não é Botox, mas eu não tenho nada contra o Botox. E vamos lembrar que chegamos aos 1.100 inscritos. Isso quer dizer o quê? Que nos próximos vídeos, talvez no próximo ou no outro ainda, porque eu tenho que anotar todos os nomezinhos de vocês, estou atrasada, esse corticoide tem me deixado muito desanimada para algumas coisas, mas nos próximos vídeos nós já vamos fazer o nosso sorteio do Book Haul. Vou sortear 4 inscritos para ganharem o livro que vocês escolheram. Então ainda dá tempo de comentar, quem não comentou ainda dá tempo de comentar lá no último Book Haul que a gente fez e escolher o livro que quer ganhar, caso seja um inscrito sorteado. Vou sortear 4 livros, tá? E também tá chegando perto, agora no final do mês, a gente vai ver quem foi ou quem foram os ou as inscritos top do último trimestre. Os inscritos que mais comentaram os vídeos, tá bom? Então, por hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau, gente!